Certo. Você falou na oração do Pai Nosso. Para nós cristãos, a oração do Pai Nosso é mais que uma oração, né? Porque veio diretamente de Jesus. Qual a importância real quando nós fazemos a oração do Pai Nosso? Perguntaram os discípulos a Jesus: Mestre, como devemos orar? E ele responde: quando quiserdes orar, entre para a sua casa, feche as portas e as janelas, e ore em secreto, que Deus, que tudo vê, proverá. Muito bem. Algumas pessoas acreditam que é necessário para orar fechar a janela do quarto, fechar a janela da sala, fechar as janelas e portas da casa que reside. Essa casa que Jesus está se referindo, Zélia, é a casa que o Espírito está habitando. E a casa que o Espírito está habitando é o corpo físico. Então seria fechar os olhos, fechar os ouvidos para as coisas que estão acontecendo em volta. Mergulhar no cômodo mais secreto, que é a consciência, que é a mente, e fazer a prece em silêncio. Não é pegar o microfone e sair gritando para a rua fora: Deus de amor e bondade. Isso pode até ser feito, mas não é esse o objetivo. Então, a oração tem essa finalidade. E aí, em outro momento, os discípulos perguntam a ele: Mestre, ensina-nos a orar. E ele diz: quando quiserdes orar, pronuncieis: Pai nosso que estais nos céus, e vai por aí afora. Então nós vamos ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 2, que eu já citei, Allan Kardec vai comentar frase por frase do Evangelho, da prece do Pai Nosso. E vai abrir a nossa cabeça. De todas as preces, os Espíritos superiores nos ensinam, não é isso? Que, em primeiro lugar, vem a prece ensinada por Jesus. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Todas as outras preces vão derivar a partir dessa. A oração é importante na nossa vida, e a prece do Pai Nosso, proferida por todos os segmentos cristãos, não é isso? Tanto pela igreja de Roma, a igreja de Constantinopla, a igreja russa, não é isso? Porque quando a gente fala em igrejas cristãs, fica parecendo que é só Roma, os protestantes e o espiritismo. Mas nós temos a igreja cristã da Etiópia. O Pai Nosso está presente em todas elas, como sendo uma ferramenta de conexão direta. Quando nós pedimos, nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós proferimos, né? Por quê? Lá nós dizemos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Ou, sinonimamente, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Eu estou pedindo a Deus para agir comigo igual eu ajo com meu vizinho, com meu chefe, com meu colega de trabalho, com meu subalterno. Então estou pedindo a Ele para usar comigo a medida que eu estou usando para medir com o motorista do carro na minha frente, do motorista do carro do meu lado. Então nós temos que ter esse cuidado. Certa vez perguntaram para Chico Xavier por que nós, cristãos, somos tão insatisfeitos, fazemos a prece do Pai Nosso e não aceitamos o que recebemos de Deus. Estamos sempre querendo mais. Aí Chico disse, de uma maneira muito mineira, né, que na hora da prece nós dizemos o seguinte: vê se é assim que nós oramos. Pai Nosso, dai o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Deus escuta o nosso pedido e nos manda o quê? O pão de cada dia. Aí chega o Jairo Fernandes, o Armando Falcone, abre o pão e diz assim: mas cadê o catupiry? Cadê o salaminho? Na hora de pedir, nós pedimos o pão de cada dia. E queremos que Deus provê, não é isso? Já com todos os recheios. Queremos levar vantagem. Esse jeitinho brasileiro, esse jeitinho do Gerson, né, a lei do Gerson, como se diz, de querer levar vantagem, é um momento muito triste quando aplicado na religião. Eu quero que a minha religião seja melhor do que a sua. Você quer que a sua religião seja melhor do que a do Paulo? E assim nós ficamos disputando Deus. O meu Deus salva, a minha igreja salva. Precisamos lembrar que, conforme está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus?
a inteligência suprema do universo, a causa primária, a causa primeira. Eu sei. Assim, nós precisamos de ter esse cuidado de conviver fraternalmente no campo da religiosidade. Não é isso? Seja qual for a religião do próximo, ou mesmo se ele disser que é materialista, ateu, que não tem religião nenhuma, respeitar cada criatura como a projeção de Deus em nossa vida. E a prece do Pai Nosso é essa ferramenta extraordinária que nos ajuda neste caminho de elevação moral e espiritual. Bom, a prece, então, como intercâmbio com planos elevados da vida, né? Com os amigos espirituais, com Jesus. Mas existe o outro lado. E o outro lado é o nosso lado aqui. Nosso lado aqui com a terra, com violência, com maldade, com inveja, com problemas de todas as ordens, assim. Sim. Então nós acabamos também emitindo e recebendo emissões negativas. Com certeza. Influências as mais variadas. Com certeza. As mais variadas. E nem sempre nós estamos, como você falou, nesse estado de prece. A maioria das vezes nós estamos no trânsito, o sinal vermelho, sinal vermelho aparece, o que a gente costuma ouvir é buzina atrás, é xingamento, é isso, é aquilo outro, aquela loucura, né? Assim? Então nós também nos associamos mentalmente com aqueles espíritos que estão interessados nessa confusão. Sim. Que participam dessa confusão como se estivessem ainda com o corpo de carne, né? E nesses momentos a gente pode dizer que existe obsessão. Perfeitamente. O que é a obsessão? Allan Kardec, e eu cito sempre Allan Kardec, porque a doutrina espírita foi codificada, não foi inventada, foi codificada pelo professor Léon Hippolyte Denisard Rivail, que era uma das cabeças pensantes mais iluminadas da França no século XIX. Ele que codificou a doutrina espírita e como já possuía vários livros editados no campo da educação e da didática na França, ele usa um pseudônimo de Allan Kardec, que é um nome que ele teve em uma encarnação anterior, quando viveu na mesma região das Gálias, à época do Império Romano. Muito bem, ele chamava Allan Kardec, ele usa esse pseudônimo. Então Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, vai tratar das obsessões. E ele coloca lá, obsessão, ação ostensiva de uma mente sobre outra mente. Então a obsessão tem vários canais. É muito comum se falar da obsessão de um espírito desencarnado perturbando um espírito encarnado. Mas nós vamos lembrar o seguinte, um casal, namorados, ele é super autoritário e machista, e ela tem que abaixar a cabeça e fazer tudo. O que ele é dela? Um obsessor. Ou vice-versa. Uma namorada autoritária, ciumenta, que controla até os pensamentos do namorado. Não precisa de obsessor desencarnado, né? Ele já tem uma encarnada. Um pai autoritário, daquele que bate a mão na mesa, vou bater a mão na mesa aqui. Aqui quem manda sou eu. Manda, mas é odiado. É o obsessor da família. Ainda ontem tínhamos os coronéis que mandavam, né? Ainda hoje temos no Brasil o curral eleitoral. Não é isso? E enquanto o curral eleitoral era regional, hoje nós estamos vendo o governo fazer o seu curral eleitoral com a Sexta Família, com a Bolsa Família e com tudo mais. É lamentável o que nós estamos vendo no Brasil no momento atual. Então, nós vamos ver que na época dos coronéis, em que era a última palavra, eram verdadeiros, quando bons, eram símbolos do bem. Mas com um número expressivo deles era de um autoritarismo, não era de autoridade, eram obsessores. Agora, o que acontece? Nós vamos ter então obsessão, como eu citei esses exemplos, de encarnado para encarnado. Temos a comum, que é do espírito. Eu e o Paulo nos tornamos inimigos. E aí um dos dois desencarna. E desencarnado
começa a voltar a influenciar o antigo desafeto de maneira ostensiva. Temos a obsessão de desencarnados para desencarnados no plano espiritual. Dois espíritos desafetos podem se engalfinharem. E temos ainda a auto-obsessão. A obsessão em que eu mesmo entro numa linha de pensamento monoideia e a partir daí eu crio campo de desequilíbrio no meu psiquismo, abrindo portas à autoperturbação. A pessoa que é fanática por futebol, a pessoa que é fanática por religião, a pessoa que é fanática por sexo, não é isso? Ainda temos a auto-obsessão das drogas legais, que é o alcoolismo e o tabagismo, como também a obsessão das drogas ilegais, como a cocaína, a maconha, o ópio, o crack e outras mais. Então, obsessão é isto: a ação ostensiva de uma mente sobre outra mente e com finalidades inferiores, infelizes. A mãe que se devota ao filho não é uma obsessão, é uma vibração positiva, embora tem certas mães que são verdadeiras obsessoras dos filhos, porque não ensina o filho desde cedo a arrumar uma cama, é super protetora, não ensina o filho a ser um cidadão ou uma cidadã. E amanhã, quando cresce, torna-se um parasita na sociedade, ou um adultescente, que é um adulto com cabeça de adolescente, ou se casa, vai ser um péssimo marido ou uma péssima esposa. Então, a obsessão é fruto desse desequilíbrio, desse foco, dessa frequência inconveniente em que entramos e acabamos sendo influenciados por criaturas que estejam neste padrão vibracional. Você falou com o nosso consentimento, é isso? Sempre há o consentimento. Com certeza. Ninguém tem força para obsediar ninguém, a não ser que a criatura abra a porta. A porta do seu equilíbrio espiritual, caro ouvinte, é você que tem a chave. Ela abre de dentro para fora. Ninguém fica obsediado por força de obsessores. Ah, Falcone, eu passei na esquina ali, tem um despacho lá com o seu nome. Eu vou dizer: Deus seja louvado, tocar a minha vida novamente. Né? Macumba pega? Né? Aí é uma pergunta muito comum as pessoas em entrevistas dirigirem isso a nós. Eu digo: você precisa de entender as palavras. Cumba, K-U-M-B-A, cumba, é uma palavra que vem dos dialetos africanos. E cumba quer dizer trabalho espiritual. Muito bem. Agora, trabalho espiritual de que teor? Hoje está aqui conosco no operacional o nosso companheiro Jairo. Mas quem fica sempre é outro. Como é que ele chama? Fontanella. Fontanella. Então, se eu perguntar para o Jairo: Jairo, o que houve com Fontanella? Ah, Falcone, Fontanella está de férias, né? Ou está no hospital em tratamento. Ok, vamos fazer uma vibração pro Fontanella? Vamos fazer uma prece pro Fontanella? Vamos. Nós estamos fazendo cumba. Uma boa cumba. Só que é uma boa cumba. Cumba. Não é isso? Uhum. Então, toda vez que nós três aqui citarmos o nome do Fontanella ausente, com energias positivas, nós estamos fazendo cumba. Cumba positiva. Agora, se eu virar para o Jairo e perguntar: Jairo, cadê o Fontanella? Aquela peste que é desgraçada, e nós três descermos a lenha no Fontanella. Nós estamos fazendo cumba negativa. Macumba. Agora, vamos ter um exemplo. Nós três estamos vibrando negativamente para o Fontanella. Onde o Fontanella estiver, se ele estiver fazendo qualquer tarefa positiva, é como dar tiro na pedra. Entendeu como é que é? A bala bate e volta. Agora, se o Fontanella, neste momento em que nós estamos vibrando negativamente para ele, estiver fazendo algo inconveniente, ele abriu as portas da mente dele espírito, de dentro para fora, e permite que a nossa energia negativa o atinja. Então, cumba é uma palavra nagô, uma palavra do dialeto de uma língua do povo nagô na África, do povo Jeje, da nação Queto, que significa vibração, trabalho espiritual,
Macumba pega se você já for uma pessoa que seja macumbeiro. O que é macumbeiro? Alguém na ação de coisas negativas.